Diante desse cenário todo, Marcelo, a gente começa a ver essa situação onde, como o próprio Gabriel usou esse termo, né, a influência, a força do Casares, ela vai se derretendo. Ele como figura principal ali, como presidente. Mas a gente sabe que não basta ele cair, né, para que tudo mude. E esse organismo ali dentro do São Paulo, ele é vivo, ele vai substituindo pessoas. A gente vê, até a gente fez um mini documentário recente dos últimos 20 anos, né? Pós-Juvenal, Aidar, Leco, Casares e o sistema continuou o mesmo, né? Como que você enxerga essa possibilidade de alteração, antes até da gente entrar em falar de SAF ou outros modelos de negócio, mas como é que você vê isso com possibilidade de mudar? Porque a gente vê, e eu vou falar bem do popularesco aqui, ratos costumam pular de um lado para o outro quando o navio afunda, né? E a gente vê isso ao longo dos anos no São Paulo. Essas dissidências aí que ora eram situação e agora vê o barco afundando e pulam, isso pode acontecer novamente num presidente futuro que tiver envolvido com coisas erradas também. Como é que você vê essa possibilidade de mudança? Não é fácil. Não é fácil. Como você falou, mudar simplesmente os nomes não vai resolver nada se a mentalidade não mudar. O que precisa mudar é a mentalidade. O que precisa mudar é a credibilidade de quem está lá. É, assim, as pessoas elas precisam entender que o São Paulo precisa mudar. Assim, não é mudar, voltar a ser o que era, porque o futebol não é o que era. Então precisam ser pessoas que, obviamente. Isso eu não estou nem falando da questão de caráter, da pessoa ser correta ou não. Isso aí, para mim, é o pressuposto básico do básico, né? Mas a pessoa precisa entender como é que é o futebol hoje e querer mudar e mudar a estrutura. A estrutura. O que eu acho que é o mundo ideal. Antes, até você falou que depois de falar de SAF, etc., antes seria melhor uma mudança estrutural interna. Coisas básicas, melhora de governança, melhora do processo político democrático do clube, abertura, transparência, coisas que para mim são básicas. Assim, até engraçado a gente em quase 2026 falando de coisas que eu falo muito do estatuto porque eu fui um dos que redigi esse último estatuto e até acho fazer um parênteses que é importante. Você falou que eu sou da oposição. Eu fiquei da oposição justamente porque eu ajudei a escrever o estatuto e depois, quando o estatuto parou de ser cumprido, ainda na gestão Leco, eu falei, não, então tô fora porque não é o que acredito. Mas eram coisas que eu estava falando há 10 anos atrás. E o São Paulo, ao invés de evoluir, o São Paulo involuiu. Piorou de 10 anos para cá. Coisas que eram para melhorar. Então, assim, precisa mudar muita coisa e eu acho que precisa mudar a estrutura, as pessoas de baixo, porque, obviamente, não é que o Zezinho, o Fulaninho e o Ciclano estão fazendo coisas erradas. O São Paulo atualmente está estruturado para isso. Está estruturado para isso. A gente vê a notícia aí da investigação, parece que são muitas pessoas envolvidas, não é 2, 3. Sim. Então, assim, não adianta você falar vai mudar o presidente, o diretor, que não deveria nem ser conselheiro, não deveriam ser só pessoas profissionais. Por que profissional? Porque se fez uma coisa dessa, tchau. Justa causa. Vamos pro próximo, vamos pegar alguém de mercado e tal. Você precisa mudar muito, mas obviamente embaixo deles, eu estava falando, embaixo dessas pessoas também deve ter pessoas que estão colaborando para isso e elas não deveriam estar colaborando, e elas deveriam estar denunciando, e não estão. Elas estão acostumadas com isso lá dentro e isso é muito errado. Isso é muito importante que você menciona. E em cima disso também, queria te perguntar do social/futebol, né? Que é uma pauta sempre presente, porque hoje para você virar conselheiro de São Paulo, você passou por esse processo também, por óbvio, é um processo extremamente político, né? Você vem desde ali do social, tem que entrar ali nos votos. Obviamente você, né, fez um processo até diferente, entre aspas, porque você já era um cara conhecido no clube, cresceu e tudo mais, mas um cara que sai hoje do zero, ele tem que fazer política, ele tem que dever favor. Então, quem chega na última etapa, na última esteira, geralmente está devendo favor para alguém e isso você interfere no jogo político. Eu queria entender de você até que ponto você acha que o social atrapalha o futebol do São Paulo e o que você pensa que seria algo viável, até pensando em alterar o estatuto, como você pontuou. Eu acho assim, antigamente o social não atrapalhava o futebol, na época que o futebol não era profissional, na época que o São Paulo não estava devendo dinheiro. Hoje em dia atrapalha.
também por conta da questão política, né? Dá uns exemplos, assim, nas últimas eleições, eu frequento as eleições desde que eu não tinha nem 10 anos, né? Na década de 80 eu já frequentava essas eleições no São Paulo. E daí você vai passando o tempo, você vai entendendo, assim. Mas você vê a pessoa pedindo voto lá, ela fala de coisas que ela nem é responsável por fazer como conselheira. Vou fazer isso. Não, você não é responsável por fazer isso. Essa não é sua função como conselheiro. A pessoa que quer ser conselheira, ela não sabe nem o que conselheiro faz, nem quais são as suas obrigações estatutárias, assim. Ela quer ter lá por quê? Porque o poder encanta. Eu quero ser conselheiro para falar que eu sou conselheiro, para falar no clube aqui que eu sou conselheiro, para falar, vou ganhar um ingresso, eu posso te dar. Esse estatutário, não um ingresso de camarote clandestino, nada disso. Eu estou falando de coisa que acontece. O que ainda é permitido, né? Exato. Que ele quer fazer isso e tal. E que não deveria ser. Ele deveria estar lá para ajudar o clube, como as pessoas que construíram São Paulo, que não é que eu estou falando para a gente passar uma borracha e esquecer de todo mundo que fez o São Paulo, porque o São Paulo só existe hoje por conta daqueles que os construíram na época que os conselheiros eram muito importantes, resolviam muitas coisas e eram importantes para o crescimento do clube. Atualmente, eu acho que deve separar. Eu acho que a tendência natural é que o clube separe do futebol, porque as coisas ficaram muito díspares, assim. Na época que o social foi criado, os jogadores do time profissional, que na época ainda era amador, frequentavam lá as famílias, era outra coisa. Hoje em dia ninguém... Os caras, eu acho que eles nem sabem. Se bobear, tem jogador lá da Bafuda que nem sabe que atrás que se ele isolar a bola por cima do estádio vai cair na piscina. Eu acho que ele nem sabe o que vai acontecer. Então, acho que o mundo mudou. A questão financeira está muito complexa, então acho que não é certo... o sócio que paga a mensalidade e eventualmente o dinheiro da mensalidade pode pagar parte do salário do lateral direito, assim como o cara que compra uma camiseta do São Paulo à conta do time não tem que pagar o cloro da piscina, então deveriam ser coisas separadas, assim. Mas eu acho que deve continuar existindo o clube, que ele tem a função dele, é importante para quem frequenta e para a história do São Paulo.